Bom dia a todas e a todos. O meu nome é Silvia Regina da Ronck. Eu trabalho no Núcleo de Cooperação Pedagógica com Municípios aqui da Secretaria de Estado da Educação do Paraná. E hoje nós estamos aqui para iniciar uma sequência de 4 lives com o professor Cristiano Tironi, onde ele vai abordar a respeito das habilidades com menos acertos aqui no Paraná, do quarto e do quinto ano. Esse ano a gente estendeu, diferentemente do ano passado, a gente estendeu para o quarto ano. Então, o professor Cristiano, ele vai falar a respeito das habilidades, vai falar a respeito da recomposição matemática, utilizando a Matific, que é a nossa plataforma aqui de matemática do Estado. Então, sejam muito bem-vindos a essa live e sejam muito bem-vindos às outras 3 lives também. Acredito que a maioria de vocês já conheça o professor Cristiano Tironi das outras lives do ano anterior, mas eu vou apresentar o currículo do professor Cristiano atualizado. O professor Cristiano Rodolfo Tironi é graduado em matemática pela Universidade Regional de Blumenau, é mestre em ensino de ciências naturais e matemática pela Universidade Regional de Blumenau. E olha a atualização, pessoal. Esse início de ano, o professor Cristiano concluiu o doutorado em educação na linha de pesquisa Tecnologia, Matemática e Pensamento Computacional pela UDESC. Ele é fundador do Laboratório de Educação Matemática Isaac Newton, onde atuou como coordenador do laboratório até o ano de 2016. E é professor voluntário de matemática, robótica e física. É membro da Rede Internacional de Escolas Criativas. Exerceu a função de secretário de Educação, Cultura, Esporte e Turismo do município de Massaranduba, Santa Catarina, na gestão 2017 e 2020. É professor de matemática há mais de 20 anos. Atualmente, o professor Cristiano é coordenador da Regional de Educação Jaraguá do Sul e é responsável pelos setores de formações pedagógicas e de currículo do setor de governo da plataforma de matemática Matific. Além disso, trabalha com formação continuada de professores na área de tecnologias, metodologias ativas, fundamentos em matemática para os anos iniciais e finais de ensino fundamental e matemática e pensamento computacional. Professor Cristiano, seja muito bem-vindo a essa primeira live das 4 que se seguirão aqui no Paraná e deixe os nossos professores aqui do estado em suas mãos. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Silvia. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Estava com saudade de vocês já, né? Espero que tenham passado aí um bom final de ano, né? 2025, tenha dado tudo certo para vocês. Sei que alguns professores estão em sala, mas depois, né, vão ter a oportunidade de assistir também, então já deixo um oi também para todos os professores que vão assistir depois, né? Paraná, né, Silvia, que eu gosto bastante, tenho o maior carinho pelo estado do Paraná, pelos municípios. Sempre falo isso, não quero ser repetitivo, mas sou muito bem acolhido aí pelas andanças que vou para o Paraná. Então, espero poder aqui nessas lives retribuir um pouco de todo o carinho que vocês concedem à minha pessoa, né? Isso é muito gratificante. Bom, então vamos lá, deixa eu compartilhar minha apresentação aqui. Só um momento. Só me dá um ok depois se você compartilhou ali, tá? Foi? Oi, professor. Deu certo? Isso, certinho. Então vamos lá. Bom, então a gente vai estar conversando com vocês agora nessa live um pouquinho sobre, estou mostrando algumas ideias sobre a questão da recomposição matemática, né? E quando nós pensamos nesse título, a gente pensou um título Professor, que... Oi? desculpa atrapalhar, mas você podia baixar um pouquinho a janela da Meet, Tá. que ela está na frente do slide. Obrigada. Baixar um pouquinho? Aqui. Vê se agora... Agora? Isso. Deu certo? Deu Bom. certo. Deixei na outra tela aqui. Eu tenho umas 3 telas. O cara tá acostumado a trabalhar com 3 telas agora, que, né, se tirar uma já fica meio triste o negócio, né? Que mundo maluco é esse, né, gente? Vamos lá. A gente tá no século XXI, né? Bora.
Então, a ideia quando a gente pensou essas lives junto com a Silvia, né, com todo o pessoal do núcleo também, junto com a Matific, foi realmente poder abordar a questão da prova Paraná Mais, certo? A questão do compromisso nacional da criança alfabetizada, mas que não fosse uma coisa só pesada voltada à avaliação, mas que fosse uma coisa voltada à recomposição, onde o professor percebe que desde a educação infantil ele vem desenvolvendo essas habilidades da matemática e que vão culminar. Eu sempre falo isso, né, Silvia? Que as avaliações, elas são o quê? É o fechamento do ciclo, né? Aquilo que a gente trabalha desde lá a educação infantil, aí nos municípios, né? E vai prosseguindo em espiral. Então, a gente pensou aqui em abordar nessas lives aqui, nessas 4 lives, esse ano um pouco mais reduzida, essa questão de mostrar o quanto que a matemática ela pode ser desenvolvida e deve ser desenvolvida em forma em espiral, né? E, claro, a gente vai mostrar aqui o que a Matific pode ajudar e muito nesse processo, certo? Então, vamos lá. Bom, então qual que é a nossa pauta aqui de hoje? Eu vou falar um pouquinho sobre a gamificação, bem brevemente, tá? Depois a gente vai abordar hoje mais a prova Paraná Mais e 2 descritores que a gente teve um rendimento não tão satisfatório, né? E são descritores que a gente já vem falando bastante tempo, porque são descritores mais complexos, que é a questão dos números racionais e tal. Então eu vou abordar algumas questões nisso, né? E aí eu vou conseguir aqui mostrar para vocês, dar para vocês aqui algumas ideias, algumas sugestões voltadas aos jogos da plataforma que podem trabalhar esses escritores, né? Na verdade, essas habilidades, agora a gente não coloca mais escritores, coloca habilidades, né? Mas está tudo aí vinculado, né? Certo? Bom, e depois também algumas sugestões pedagógicas relacionadas a isso. Então, bem brevemente, por que a gente utiliza a gamificação na educação, né? Se um professor ou se um pai, desculpa, te perguntar, mas por que você está usando esses jogos nas aulas de matemática? O que você quer com isso? Né? Então, nós, quanto professores, nós temos que ter ciência disso. Por que a gente está usando jogos gamificados nas aulas de matemática? Né? Então, bem brevemente, qual é o professor, ou qual é o educador que não quer um estudante mais motivado, engajado, interessado e participativo no processo de aprendizagem? Todos nós, professores, todos nós queremos isso, né? Já é difícil quando eles estão motivados, engajados, interessados, é um processo complexo de aprendizagem, né? Imagina quando eles não estão, né? Então, quem não quer um estudante desse tipo aqui, certo? Para isso, uma sugestão é a gamificação, né? Então, a gamificação é o quê? É uma estratégia, e é uma estratégia, olha só, professores, é uma estratégia que ela usa o quê? Ela usa elementos de quê? Elementos dos jogos, né? Elementos, a estética, a dinâmica dos jogos para fazer o quê? Para modificar o comportamento das pessoas. Modificar o comportamento das pessoas? Como assim, professor Cristiano? Modificar no sentido de torná-las mais engajadas, torná-las mais participativas no processo, né? Provocando elas a quererem participar, né? E aí, tome um cuidado, eu só vou comentar essa questão quais são as características dos jogos gamificados. Ah, eu estou usando jogos nas aulas de matemática, mas todos os jogos são gamificados? Como é que eu sei se um jogo é ou não é gamificado? Eu vou deixar aqui quatro elementos que todo jogo gamificado tem, ó: metas e objetivos, regras e dinâmicas, e uma coisa que eu gosto bastante na plataforma Matific, que diferencia, deixa eu pegar aqui, ó, essa questão aqui, ó, que é o sistema de feedback, né? Então, todo jogo gamificado, ele tem que dar um feedback para o usuário, no caso aqui para o estudante. Isso é importante, tá, gente? Então, a Matific faz bastante isso. Depois do terceiro erro, ela dá a sugestão, o aluno avança, mas não ganha estrelas, mas enfim, né? Isso daqui, ó, é importante, ó, para que o jogo seja gamificado. E o último deles, que é a participação voluntária, né? Ou seja, o estudante ele tem o desejo de jogar, de fazer, e aí de participar. Então, quando tem esses 4 elementos aqui, o jogo é gamificado, tá? Bom, só que sempre me perguntavam bastante, Silvia, se na disciplina de matemática eu conseguia trabalhar habilidades socioemocionais, tá? E eu falava, sim, eu consigo. E como é que eu consigo fazer isso? Quando a gente trabalha com jogos, vocês que usam a Matific, ou que vão começar a usar, né? Vocês vão perceber que tem muito essa questão de recompensa, de medalhas, de estrelas,
mas também tem cooperação, quando o estudante ele participa de uma Olimpíada, ou ele participa de uma arena dentro da plataforma. Tem muito essa questão do desafio de o que é perder, o que é ganhar, entende? Então, são habilidades socioemocionais e a gente tem que trabalhar isso com o estudante. Porque, na verdade, quando você não ganha um jogo, na verdade, não é o fim do mundo isso, né? Você aprendeu muita coisa com isso, mas se nós, professores, não trabalharmos isso também com os estudantes, a gente vai ter uma geração aí, muitas vezes, frustrada, que não sabe receber um não, né? Que não sabe, muitas vezes, entender quais são os desafios de uma vida, né? Então, a importância de nós, sim, professores, também nas aulas de matemática, trabalhar habilidades socioemocionais. Mas aí também ter ferramentas para ajudar a gente, né? Então, a Matific é uma boa ideia para trabalhar habilidades socioemocionais também. Bom, essa é a primeira parte que eu queria mostrar para vocês sobre a gamificação, né? Qual que é o objetivo nosso aqui, né? Eu disse que quando a gente começou a pensar ali, junto com o núcleo, né? A Silvia que está mais nos ajudando sempre nesse papel, junto com a Alexandra também, né? O que a gente pensou, né? Vamos trabalhar com a ideia de ampliar a formação, porque todos nós aqui, quem elabora, quem participa das lives, todos nós estamos aprendendo, estamos ampliando a formação, certo? Nós estamos ampliando a formação, a gente pensou de quem? Dos quartos e quintos anos. Ano passado nós estávamos focados, né, Silvia, no quinto. Esse ano a gente também ampliou para o quarto, porque a gente começa a entender ou entende que esse desenvolvimento de habilidades, ele começa também desde cedo, né? Dos anos iniciais aí da educação infantil. Então, esse ano a gente pretende trabalhar com essa questão do quarto e quinto ano, além dos professores que são parceiros desse projeto, né? Junto com a Matific, ali no núcleo. E aí, dar sugestões teóricas e metodológicas. Mais uma vez, a gente vai trabalhar com questões teóricas, não muitas, tá? Porque a gente tem 4 lives esse ano, né? Mas eu até perguntei para a Silvia antes, nós estávamos conversando aí, todas as lives que a gente gravou no passado estão aí na plataforma, né? Estão no canal do YouTube da Secretaria do Núcleo. Então, assim, ó, tem muita coisa legal que a gente conversou no passado, que vocês, pô, o professor Cristiano falou aqui, mas ele foi um pouco breve dessa vez, né? Dá uma olhadinha lá nas lives do ano passado, eu posso até indicar a live, né, mais especificamente, você dá uma olhada lá que você consegue ter questões mais teóricas. E também procurar, também dar passar algumas metodologias, sugestões de metodologias para vocês, certo? Bom, e a gente vai partir de onde? A gente vai partir das habilidades prioritárias, como a Silvia falou, né? Quais que seriam essas habilidades prioritárias? Aquelas que não tiveram um rendimento tão desejado aí na prova Paraná Mais. Essa prova Paraná Mais foi aplicada ano passado, a Silvia me corrige se tiver algum equívoco, né? Mas ano passado, em 2025, foi aplicado, quinto ano, e aqui a questão do compromisso nacional da criança alfabetizada, também em 2025, sobre do quarto ano, certo? Então, a gente vai focar nessas duas políticas públicas, certo? Para ver quais são as habilidades prioritárias. E aí, colegas professores, a gente vai olhar tudo isso numa lógica em espiral, né? Percebendo o que precisa ter para chegar nessas habilidades, né? E por isso que a gente fala na recomposição matemática. E, claro, tendo a ajuda da plataforma Matific, né? Bom, 4 lives, certo? Aqui está o calendário, hoje é a primeira, depois esse material a gente vai disponibilizar para vocês, tá? Fiquem tranquilos, certo? Então, aqui está a nossa agenda, né? Beleza. Aqui eu já trago para vocês o que a gente vai trabalhar, né? Eu destaquei de amarelo, certo? As habilidades que tiveram um rendimento baixo, médio-baixo, certo? No Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, foram 3 habilidades. Então, legal, né? Temos apenas 3 habilidades aí que a gente vai abordar. Poderíamos abordar mais, mas a gente tem que fazer uma recomposição aqui. Quando a gente faz a recomposição, a gente tem que focar na prioridade, gente. Olha só, a própria escolha das habilidades aqui já evidencia o que é fazer recomposição, né? Eu vou até falar daqui a pouquinho sobre isso, o que é fazer recomposição, né? É você olhar para tudo aquilo que você tem que desenvolver naquele ano, naquele currículo, e dizer o seguinte, olha, isso aqui é estratégico, isso aqui não pode faltar, e isso é priorização curricular. Então, nós também aqui, né? Nós estamos priorizando o que aqui? Estamos fazendo uma priorização curricular, porque nós estamos atacando aqui, né? Inicialmente, essas 3 habilidades. Também
tem aqui a prova Paraná. Na prova Paraná, tem 4 habilidades que eu destaquei de amarelo que tiveram um rendimento médio-baixo, certo? Hoje, eu vou trabalhar 2. São essas 2 aqui, ó. Essas 2 aqui eu vou começar a trabalhar com vocês aqui, que é a D22 e a D23, certo? Só deixa eu ver aqui. Também, ó, quando vocês clicarem ali no próprio slide, vai abrir a planilha, tudo certinho, né? Beleza, continuando. Bom, o que é a recomposição, certo? Bem brevemente, eu acho que é importante falar isso. Recompor é muito mais que recuperar. Então, quando você vai fazer uma recuperação paralela, tudo certo. Não é recomposição. Mas o que é recuperar? Recuperar faz parte, é uma estratégia dentro da recomposição, certo? Então, recompor é muito mais do que recuperar. Então, são ações diferentes, tá, gente? Né? A recomposição é a parte do currículo priorizado. Nós acabamos de falar aqui agora, né? Que a gente teve que fazer o quê? A gente teve que priorizar habilidades que estavam mais, digamos assim, carentes no sentido de desenvolvimento, né? Ali nos índices, certo? Então, recompor envolve priorização curricular. E a recuperação, ela está vinculada, ou seja, ela é subordinada à avaliação durante a recomposição. Ou seja, a recuperação está vinculada dentro de tudo aquilo que tu vai fazer dentro de um processo de recomposição. Ô, professor Cristiano, o que a gente faz dentro de um processo de recomposição? Pode dar algumas dicas aí para gente? Olha, eu vou dar algumas dicas aqui, tá? Dentro da recomposição de aprendizagem, claro, estou falando aqui, isso aqui vale para todas as disciplinas, lógico, né? Mas o nosso foco aqui é a matemática, né? Bom, algumas estratégias que nós temos que adotar quando a gente fala em recomposição da aprendizagem, né? Algumas. A primeira delas é a adaptação do currículo. Ou seja, a gente precisa, quanto professores, ver o que realmente é essencial para aquela criança ter naquele momento para poder chegar na outra habilidade. Tá? Então, a gente precisa adaptar o currículo. A gente tem que também adaptar a questão do tempo, porque você não vai ter tempo para tudo, né? A gente tem que focar o que realmente é importante para trabalhar nesse momento. E aqui, por isso, olha a importância do professor, gente. Né? Tem a inteligência artificial, ela nos ajuda, eu uso bastante aqui também, mas o professor, com o olhar dele, vai fazer esse cunho, vai fazer esse filtro. Então, a importância também, gente, de nós termos o quê? Nós adaptarmos aquilo que a gente consegue fazer dentro do tempo que a gente tem que trabalhar. Tá? Isso é importante. Adaptar as práticas pedagógicas, ou seja, focar em práticas pedagógicas que sejam muito mais que envolvam mais a parte ativa do estudante. Né? Então, sem sombra de dúvida, eu sugiro usar pelo menos uma vez por semana a plataforma Matific, não só para aula de exercício, gente. Né? Utilizem ela realmente para ter esse aluno mais engajado no processo de aprendizagem da matemática, entende? Então, tu coloca lá, tu coloca um jogo, aí ele trabalha esse jogo, depois tu joga de novo esse jogo com ele, certo? Aí vocês vê o que ele não conseguiu avançar. Isso é usar o jogo. Quando você usa o jogo lá na aula sua, você projeta ele no quadro, e você está usando esse jogo, você está usando ele como um objeto de ensino. Né? Então, é muito mais que apenas a aula de exercício. Né? Então, adaptar a prática pedagógica é de suma importância. Avaliação diagnóstica. Né? Vocês têm as próprias avaliações que foram feitas aqui, mas também a plataforma, eu vou tentar mostrar nessas 4 lives, não vai ser nessa primeira, mas nas outras 3, ou em uma delas, eu vou mostrar o quanto que a Matific pode ajudar vocês na avaliação diagnóstica, certo? Né? Então, assim, também é importante, porque assim, você tem 30 e poucos estudantes, e você tem 1 ou 2 turmas, você poder fazer avaliação diagnóstica em tempo real, né? Apenas no papel é muito complexo, né? Convenhamos, nós somos professores, a gente sabe disso, não é fácil. Então, a gente tem que recorrer, ou tem que usar uma tecnologia que oferece isso para nós, né? E eu vou mostrar para vocês depois isso também. E aí, a formação, que é aquilo que a gente está fazendo aqui, né? A gente vem conversando já com vocês há um tempo, também desde o ano passado, que é uma formação docente específica em recomposição da matemática, que é o que a gente está fazendo aqui. E aí, matemática apropriado, né? Ou seja, material didático apropriado, quer dizer o quê? Usar um material, por exemplo, se eu vou trabalhar perímetro e área, eu tenho que ter um papel quadriculado, por exemplo.
Isso aí é regra básica, entende? Então, é um material didático apropriado. Então, assim, aqui eu tentei deixar algumas sugestões para vocês, ó, de o que é todo o processo de recomposição, tá? Recompor, então, envolve várias estratégias, ó. E pode ser que tenham mais aqui. Vocês têm, eu já faço uma mais e tal, tranquilo. Mas, vejam, recompor é muito mais do que recuperar apenas uma recuperação paralela, né? Hoje nós temos esse desafio aqui, certo? Isso aqui, Silvia, está lá nas lives 3, lives 4, que a gente falou no passado, então você sempre muito atuante aí, e a Silvia é uma pessoa que eu tenho um maior carinho, porque sempre quando preciso dela me ajuda bastante, né? A Alexandra também, mas a Silvia, assim, né? A Silvia e a Alexandra são parceiras aí, certo? Então, assim, ó, fica a dica na live 2, live 3, até live 4, tá? Se vocês tiver... tem bastante coisa sobre isso aqui nessas lives do ano passado. A gente tem que aproveitar esse material lá também, certo? Então, eu sugiro, se vocês querem mais detalhes sobre de como fazer tudo isso aqui, ó. Isso aqui é bem importante, ó. E também bem complexo, né? Tanto é que é uma das habilidades, Silvia, que a gente teve um rendimento, os estudantes que não tiveram um rendimento tão satisfatório, porque não é uma coisa tão simples assim, né? O que eu quero dizer com isso daqui? O estudante, quando ele termina o ciclo dele, desde a educação infantil, desde a educação infantil até o 5º ano, ele deveria sair do 5º ano sabendo fazer essas relações aqui, ó, tá? Eu lembro que ano passado a gente até teve uma live bastante, a gente até conversou dicas de como fazer essa transição aqui. Então, por favor, live 2, 3, vocês vão ter muitos detalhes sobre isso daqui. Mas eu estou abordando aqui mais uma vez porque é uma das habilidades que a gente não tem um rendimento tão satisfatório aí, né? Bom, o que eu estou dizendo aqui? Isso aqui, ó, é a forma fracionária, ou seja, é um número que eu consigo colocar ele na forma de fração. Número racional, só para não deixar passar em branco, é tudo aquilo que eu consigo colocar em fração. Então, o que é um número? O que é um número racional? É aquele número que você consegue escrever ele em forma de fração. Você conseguiu colocar ele na forma de fração? Então, ele é um número racional. Só para não deixar em branco, né? Bom, mas eu consigo fazer assim, e eu também consigo mostrar que 1 dividido por 2 é a mesma coisa que 0,5, ou 5 décimos. Por favor, leitura de decimal é muito importante, tá? Eu vou falar isso daqui a pouquinho. Mas eu também consigo mostrar isso, e aí não precisa trabalhar, tipo assim, ó, 7,385, isso nem cabe a nós agora, né? Mas trabalho 50%, o 25%, o 75%, o 20% também, o 40%, trabalha números mais fáceis, porque o estudante ele tem que entender a lógica disso. Se ele entendeu a lógica, depois ele estica isso para problemas maiores. Mas se nós não compreendermos aquilo que a gente está fazendo, nós, quanto educadores também, imagina a gente fazer isso com os nossos estudantes, né? Então, assim, isso é importante, ó. Trabalham números fáceis, números que não sejam tão complexos agora, mas que os estudantes entendam a lógica, né? Bom, mas os 50% também eu podia mostrar ele pegando uma folha, dividir ao meio e pintando uma parte, tá vendo? Então, tudo isso que eu fiz, e eu também consigo e devo mostrar que o 50% é o 0,5, né? Ou 5 décimos. Está no meio aqui do 0 e do 1, né? E aí tem o varal, né? Eu vou quando eu faço as minhas formações na prática, em momentos práticos, eu sempre construo um varal. Você pegar uma linha, esticar na sala e começar a pendurar número. Fica uma sugestão aí, tá? Isso aqui, ó. Isso se faz em uma aula, em uma semana, em um mês? Não, isso aqui se olha o ano inteiro, tá? Porque aí você vai trabalhar, escute, você vai trabalhar isso aqui, ó, desenvolvendo por partes, né? Mas deixe sempre para o estudante perceber todas essas relações aqui, ó. Eu vou tentar mostrar aqui agora como se faz essas relações, tá? Bom, então eu já vou começar aqui, ó. Esse aqui é uma habilidade, né? Que os estudantes tiveram um rendimento baixo. Esse aqui é um jogo da plataforma. Já então fica uma dica de jogos aqui para vocês, certo? Eu vou clicar aqui, que vai abrir o jogo. Vamos lá. Ó.
E a plataforma, ela mudou um pouco a interface, tá, Silvio? Você deve ter percebido isso já, né? Nós mudamos também, ela está muito mais... Ó, se vocês clicar aqui, ó, do lado aqui, ó, vocês vão ter toda a acessibilidade, ó que legal, né? Então, ela está toda... se você clicar aqui nesse ícone aqui do lado direito, ó, você vai ter com escala de cinza, texto maior, muito legal, tá? Então, também ficou muito mais inclusiva agora a plataforma. E detalhe, ela está toda ela já seguindo os padrões mundiais aí da acessibilidade, tá? Então, como a Matific, ela é mundo, né? Então, ela vem toda com essa pegada aí. Então, isso é uma coisa legal, né? Bacana, uma melhoria já, né? Mais potencializada. E ela está nessa interface aqui, professores, ó. Então, vocês vão ver a turminha de vocês aqui do ladinho, aqui do lado esquerdo, né? Eu vou aproveitar, Silvio, para dar esses spoilers aqui também, porque já, né? Como mudou a interface aí, eu acho que é legal a gente mostrar para o Pro isso também, né? Bom, então aqui vem a turminha, né? Aí tu clica aqui na turminha, ó, vai aparecer todas as turminhas de vocês. Eu tenho algumas turminhas aqui, né? Certo? Eu vou pegar uma aqui como teste apenas, deixar aqui, beleza? E aí aqui tu tem um painel, ó, se tu clicar no painel aqui, você vai ver todos os dados. Vou fazer um momento aqui para mostrar a plataforma. Tem uma novidade, que é o assistente de IA, né? Você consegue perguntar alguma coisa da turma, quais são os alunos, ó, bem aqui do lado esquerdo, quais são os alunos, a minha turma aqui não tem alunos, né? Quais são os, aqui, deixa aqui, ó, os estudantes com maior dificuldade, né? E dá um start aqui também. O monitoramento ao vivo, esses já devem saber, né? A gente já viu ano passado. Só mudou assim, algumas novidades, né? Assistente de IA, né? Que é uma coisa bacana. A questão do menu acessibilidade, muito mais potencializado. E aí, atividades, ó, clica aqui em atividades, definir o tema, né? Definir o tema. Isso tudo depois eu vou abordar em outras lives também, mas, ó, encontrar atividades, gerenciar atividades. Encontrar atividades é o que eu quero ficar mais agora, certo? Mas, ó, tem as oficinas aqui, ó. Tem muita oficina, Silvia, que foi lançada, tá? Para os professores utilizarem aqui também. E essa minha lista de favoritos são os jogos que, ó, isso aqui são a minha lista, ó. Não tem aí a lista do Spotify, que a gente coloca nas nossas bibliotecas, né? Eu tenho minha lista de jogos aqui, ó, né? O que é essa minha lista de jogos aqui? São jogos que eu usei dos outros anos, que eu quero sempre usar nos anos posteriores, né? Porque aí o quê? Eu tô estudando a plataforma, eu estou montando o meu plano de aula, e aí eu tenho que pesquisar jogos vinculados ao meu planejamento. Então, quando eu acho que um jogo é muito legal, eu sempre coloco na minha lista, tá? É bacana isso, né? Então, tudo isso eu vou mostrar aí nessas 4 lives também, tá? Se vocês me permitirem, eu vou mostrando um pouco da plataforma também, tá? Beleza? Aí tem avaliações. Olha só, tem um monte de avaliação que surgiu também, Silvio, tá? Tem um monte aqui, ó, de avaliação também, ó, que surge, avaliação diagnóstica, depois a gente pode falar isso numa outra hora, né? Certo? Mas também tem. E tem a questão dos relatórios, certo? Que é o que a gente já tinha visto isso aqui, né, no passado, a questão dos relatórios, mas também eu espero abordar aí nas próximas lives, tudo bem? Então, resumindo o que eu estou falando aqui, dando um spoiler, né? Do lado esquerdo da plataforma tem todas as funcionalidades que você precisa, tá bom? Como é que eu faço para encontrar atividade, professor Cristiano? Eu venho aqui em atividades, encontrar atividades, beleza? E quando você clica aqui em encontrar atividades, aí você vem aqui, ó, você vai em navegar, você pode colocar o currículo. Eu vou colocar a Base Nacional Comum Curricular aqui, ó, né? E aí aparece todos. Agora, tem uma coisa que eu gosto bastante, Silvia, que a gente quase não tem correria no dia a dia, né, Silvia? Então a gente faz o quê? Eu venho aqui, ó, eu faço isso bastante também. Eu coloco aqui, ó, 4º ano e 5º ano, ó, aí eu tiro aqui educação infantil e 1º ano e escrevo aqui, ó, frações, por exemplo. Vou dar um exemplo, né? Eu dou um enter, né? E aí vai, olha só que legal, me aparece um monte de jogos de fração, ó, tá vendo? Então, aqui tem um buscador aqui também, ó, né? Digita o que você está trabalhando e você consegue ter isso também. Eu cliquei em frações porque eu quero justamente trabalhar esse jogo aqui, ó. Olha só. Aí eu clico aqui, vou abrir o jogo, certo? Ó, deixa eu só fechar aqui, ó. Vamos supor que esse jogo aqui eu gostei, ó. Eu venho aqui, ó, minha lista, ó.
Tá vendo? Eu vou botar aqui na minha lista. Lembra da lista que eu falei dos favoritos? Né? Eu consigo colocar ele aqui na minha lista. Então, eu já estou deixando jogos que eu gostei para usar, né, também futuramente. Bom, eu vou vir aqui de novo nesse jogo. Vou clicar aqui. Tá? Ó, esse jogo aqui é interessante, pessoal. Ó. O que ele quer aqui? Ele quer que a gente mostre qual é a fração do retângulo, qual fração do retângulo é azul. E aí, o que esses quadradinhos sugerem para nós? Fazer uma perguntinha, papel quadriculado. Isso aqui é muito bom trabalhar com papel quadriculado, ó. Ó, ele vai tentar, eu vou botar os quadradinhos aqui, ó. Dá uma olhada se não, a gente não vai fazer um papel quadriculado aqui dentro desse retângulo, certo? Olha isso que legal, tá vendo? Ó. Quantos quadradinhos eu tenho aqui no total? 8, né? Confere. Ó, venho aqui, aí eu coloco 8, ó. Beleza? Agora, o azul. Qual é a parte do azul? Qual fração do retângulo é azul? São 2 partes de 8, né? Então, coloco aqui. Então, 2/8. Vejam só, o que eu estou fazendo aqui, né, Silvia? Eu estou mostrando fração com área, né? Fração com geometria. Tudo bem? O que é isso daqui, professores? É a forma geométrica de eu mostrar uma fração. Então, isso é muito legal e muito importante. O estudante associar o desenho, né? O desenho com a fração. Então, tem a forma fracionária aqui, a forma fracionária e a forma geométrica, ó, da mesma forma. Só que aí, quando o aluno começa a ter lógica, né, Silvia, a gente não precisa ficar preenchendo tudo, ó. Vamos ver, ó. Olha o que eu fiz aqui, ó. 3 de base e quanto tem de altura? 4, né? 3 vezes 4 vai dar 12, né? Aí tem aquele aluno que vai ter que fazer o que a gente sabe muito bem, né? Que nem todo mundo pensa já com uma lógica acelerada, né? Mas não tem problema nenhum, ó. Então, assim, ó, o bacana, tá vendo, ó? Novamente, papel quadriculado. Isso aqui é um papel quadriculado, só aqui na plataforma muito mais animado, né? Lúdico. Então, quantos quadradinhos tem no total? Aqui não tem 12, né? E qual é a fração do retângulo amarelo? Então, vamos contar 9, né? Então, 9 amarelos de 12, que é o total. Então, 9 12avos. É isso? E assim vai. Então, esse jogo aqui eu vou deixar como sugestão para vocês, certo? Para trabalhar a questão do quê? Trabalhar a questão da representação geométrica, a forma geométrica de uma fração, de um número racional. Tudo bem? Então, já ficou esse aqui para vocês. Continuamos. Bom, e aqui eu até coloco, eu vou deixar esse material aqui, ó. Olha só que bacana. Quando eu falo de 3/4, ó, eu estou falando de uma fração aqui, né? Concorda? O que é o número de cima? É o numerador. O que ele faz? Ele indica quantas partes do todo será tomada. E o de baixo é o denominador. É aquele que indica em quantas partes aquilo que tu tem vai ser dividido, né? Então, e eu gosto sempre, a Silvia, que é matemática também, né? Silvia? Como é bom a gente mostrar no papel quadriculado, né? Eu sempre disse que papel quadriculado é mandamento, né, Silvia? É mandamento, né? Então, assim, ó, papel quadriculado, gente, porque assim, ó, é muito. Eu venho lendo bastante sobre mentalidades matemáticas, sobre a questão da neurociência na matemática, e tudo que é muito mais visual fica mais fácil, né? É mais fácil de perceber. E a matemática, ela tem questões abstratas, né? Então, a gente precisa mostrar no visual. Então, o que eu quis fazer aqui, ó? Aqui eu já estou trabalhando o que agora? Porcentagem, ó. Que é a forma percentual do número. Para aí, professor Cristiano. O que tu está fazendo aqui? Eu estou falando de fração aqui, ó. Aqui eu estou falando de forma fracionária. Aqui eu estou falando de forma o quê? Geométrica. E aqui eu estou falando de forma percentual, do mesmo número. Tudo isso aqui é o mesmo número, só que escrito de o quê? De formas diferentes. Então, o que é 75%? Ó, é você ter 4 partes, está aqui o 4, ó, e você pegar 3. Então, isso é 75%. Então, não precisa trabalhar 3,99, essas porcentagens, né, ou 399, 99%, 89%. Não. É trabalhar porcentagens
a primeira é as mais simples, né, Silvio? 25, 50, 75. Isso aí já é, né? Aí avança, trabalha o que é o 20%, o que é o 40%, né? Coisas mais simples, tá bom? Mas sempre mostrando, se me permitem a sugestão, sempre mostrando as formas disso, conectando, sabe? Você vai falar de fração, já mostra no desenho, usa o papel quadriculado. Já dá para mostrar na porcentagem, professor Cristiano? Já dá para mostrar na porcentagem, já mostra. Isso vai construindo que o estudante ele vai entendendo que tudo está conectado. Tudo está conectado, tá? Beleza? Continuamos. E aí, isso aqui eu só para, né, não vou ficar muito em cima disso, até porque trabalhei isso bastante nas outras lives também já, do ano passado, mas só para deixar claro que tomem cuidado, né? Quando eu falo de fração, eu tenho que sempre dividir em partes iguais, ó. Nada do que está aqui é fração, certo? Porque o certo é dividir, né, bem ao meio, né? Não essa divisão que foi feita aí, então tome cuidado. O que é fração, os termos, o que é numerador, denominador. Depois esse material vai, né, Silvio? Vai para eles, então vocês podem ler isso aqui bem tranquilo, tá? Isso aqui eu já comentei na minha fala de antes, certo? E aqui também, eu deixo aqui também, né, parte teórica, como é que eu leio uma fração, então tá aqui também, certo? Depois esse material fica disponível para vocês aí. Bom, e aí agora eu trago aqui, como transformar um número racional, ou seja, como transformar da porcentagem para fração. Isso aqui também é bem importante. Como é que eu faço para transformar porcentagem em fração? Né? Vou mostrar aqui, ó. Então, aqui, eu tenho 25%. Professor Cristiano, quando eu escrevo 25%, o que o meu aluno entende com isso? Uma pergunta interessante essa, hein? Quando eu escrevo 25%, o que ele entende? Regra básica, ou o básico já está aqui, ó. Esse símbolo aqui atrás, que é o porcento, é o 100, ó. Então, se vocês me permitem a sugestão, já escreve para o estudante ou mostra para ele que 25% é 25 e o 100 embaixo, ou seja, é uma fração. Então, o que é a porcentagem? É uma fração, né? Pode ser escrito na forma fracionária, que o número aqui de baixo, que é o denominador, esse cara aqui, é o número 100. Então, o que é a porcentagem? Nada mais, nada menos que uma fração, onde o número de baixo, o denominador, é o número 100. E aí você mostra o seguinte, de 100 quadradinhos, você vai pintar 25. Aí os alunos vão falar assim, professor, mas tem que desenhar 100 quadradinhos, né? Eles já começam assim, né? Meu Deus do céu, isso vai demorar demais, né? Aí você fala, eu gosto dessa frase, eu gosto muito quando eles me falam assim, Silvia, mas professor, tem que desenhar 100 quadradinhos mesmo? Eu falo, pois é, querido, né? Você vai ter que desenhar 100 quadradinhos. Mas tem um jeito mais fácil, tu quer que eu te mostre? Professor, eu quero que tu me mostre. Vamos simplificar, eu falei. Vai ficar mais fácil para nós, né? O que é simplificar a fração, professor, então? Olha, tu pega a fração, 25%, 25%, e acha um número para dividir o de cima e de baixo. O mesmo número, pelo amor de Deus. Não vai me dividir em cima por 5 e embaixo por 10 aqui, né? Então, divide o 25 por 5. Divisão. Já está trabalhando a divisão. É até uma habilidade, Silvia, que lá no Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada, nós não tivemos um rendimento tão bem. Então, você já está trabalhando a divisão. Vocês estão vendo aqui que para fazer isso, quanta coisa eu estou envolvendo? Se eu não trabalhar a divisão... mas assim, vamos lá. Eu estou na fração, beleza? Aí o estudante não consegue fazer divisão. Tu vai continuar? Tu vai ter que fazer o quê? Tu vai ter que fazer uma recomposição de divisão com esse estudante. Mas eu estou perdendo tempo com isso. Não, gente, pelo contrário. Você vai fazer o quê? Você vai recompor a divisão, porque para ele vai precisar dividir para chegar nesse aqui, para chegar nesse 25 vinteavos. Então, 25 dividido por 5 deu 5. E 100 dividido por 5 deu 20. Aí eu divido de novo, 5 dividido por 5 dá 1, e 20 dividido por 5 dá 4. 1/4. E 1/4 é muito mais fácil, né, Silvio, desenhar em 4 pedacinhos e pintar um do que desenhar 100 e pintar 25, né? Aí você mostra para o aluno e fala assim, agora você vem aqui, você desenha 4 pedacinhos e pinta um. Isso é 25%. Então, isso aqui é importante, gente. Isso aqui, invistam nisso daqui.
mostram a porcentagem, né? E aí vocês podem fazer outras, ó. Por exemplo, se eu pegar o que é o, vou tentar escrever aqui, ó, o que é o 20%, ó. Ó, já faz isso aqui, ó, 20%, ó, 20 em cima, 100 embaixo. E aí a gente gosta, matemático, são engraçados, né? A gente sempre tem uns macetes aí, né, Silvia? Ó, eu posso dividir aqui, ó, posso cortar os dois zeros, ó, já me fico aqui, ó, 2 décimos, ó, tá vendo? Ah, professor, mas eu não quero desenhar 10 quadradinhos, então divide por 2 em cima e divide de baixo por 2, ó, tá vendo? Quanto que vai dar aqui? Vai dar 1/5, né? Aí você faz o que nesse 1/5? Você vem aqui, desenha 5 pedaços, ó. Olha aqui, ó. Sempre no papel, desenho. Desculpa o meu rabisco aqui, que do mouse eu não tenho tanta prática aqui. Né? Eu sou da raiz ainda, daquele quadro. Eu gosto do quadro giz, tá? Eu tenho o meu aqui em casa, aqui, tá? Não, estou usando já o de canetão, mas o de giz eu tenho o meu aqui para, né? Quando preciso fazer um flashback, eu faço aqui, né, Silvia? Bom, aí eu venho aqui, ó, e aí eu vou pintar, ó. Tá vendo, ó? Uma parte, ó. Uma parte de 5, tá? Então, vejam só. Então, quer dizer, professor, que cada pedacinho desse aqui é 20%, professor? Ó, exatamente. Ó. Aí tu mostra, ó. Isso aqui, ó, é visual, gente, tá? Então, fica uma dica bem assim, digamos, de professor para professor. Faça no papel quadriculado, mostre no desenho, mostre na porcentagem, mostre na fração, né? Isso aqui é bem importante, tá? Então, o que é o 20%? Ó? E aí, visual, bastante visual, tá? Avançando. Tem um jogo na Matific bem legal também. Eu estou vendo, Silvia, que o meu tempo tá urgindo aqui já, né? Falta 15 minutos, Jesus do céu, né? Acho que eu preparei aula demais hoje aqui para nós, para nossa conversa, professores. Vamos lá. Mas esse jogo aqui é. E outra coisa importante. Esse jogo que eu coloquei aqui para vocês, ele tem plano de aula aqui também, ó. Tá vendo? Então, tem alguns jogos da plataforma, são mais de 600, para ser bem sincero, que tem plano de aula. Então, se eu clicar aqui, ó, vocês têm um plano de aula prontinho para usar também, ó. Tá vendo? Olha ali, ó. Olha só que bacana. E tudo com desenho bonitinho já. Precisa nem, né? Pode se inspirar nesse plano de aula aqui também, tá? Bacana. Esse jogo que eu estou mostrando para vocês tem plano aqui. Só deixa eu jogar um pouquinho. Aqui, ó. Ó. Coloque os pássaros em 25% dos buracos. Ó. Acabamos de falar de 25% agora, né, Silva? Então, o que eu vou fazer? O que é 25%? Né? 25% do seu Cristiano. Vamos voltar aqui para o seu Cristiano. Deixa eu limpar essa bagunça aqui. Né? 25% é uma parte de 4, ó. Não é isso? Eu mostrei no desenho para o meu estudante. Bom, se 25% é uma parte de 4, vamos ver aqui no jogo. Como é que a gente pode fazer? Ó, não tem 4 buraquinhos aqui, ó. Né? Então eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que colocar um passarinho. Aqui vou ter que preencher um buraquinho com passarinho, porque 25% é um buraco de, né, 4 que eu tenho no total, certo? E aí, se vocês me permitem, uma dica também, uma sugestão. Coloca isso no quadro, joga com eles e vai lá no quadro e começa a registrar isso. O que eu tenho aqui? Ó? Quantos buracos eu tenho? Né? Eu tenho 4 buracos, né? Então eu posso fazer o quê? Eu posso ir lá no quadro, certo? Deixa eu criar aqui um slide aqui rapidinho. Eu posso ir lá no quadro e mostrar o quê? Ó? Né? Aqui eu tenho 4 buracos e eu vou colocar um pássaro em 4 buracos. E isso é a mesma coisa que 25 o quê? Por cento. Ó. Então, você faz o que com o jogo? Você joga com o estudante, né? E já mostra para ele isso daí, ó. Então, vamos lá. Vamos ver aí, ó. E assim, beleza? Então, é uma forma de vocês trabalhar. Ó. Aqui, ó, coloque 50% dos passos na casa dos passos. Agora é metade. O que é o 50%? Metade, tá? E olha só que bonito. Visual, gente. Né? O estudante vai querer responder, vai querer participar, né? E depois, sabe, vocês podem fazer o que ainda? Depois que vocês mostram, lá durante a aula, isso, tá? Acabou a aula, beleza, o estudante. Isso. Aí ele pode exercitar mais uma vez isso no espaço dele, né? Então,
Bacana, né? Dá para fazer isso, né? Aí como é que faz para atribuir mesmo? Só vem aqui, ó, atribuir, né? E aí o jogo já foi lá para a lição de classe, ou se clicar aqui em cima no chapeuzinho, por lição de casa, ou se clicar de volta, por lição de classe. Tá bom? Beleza? Então tá. Vamos continuar aqui. Deixa eu ver aqui. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os números com vírgula, né? Os números decimais. Nós falamos de fração, nós falamos de forma geométrica, e nós falamos aí agora de porcentagem, e agora eu vou falar de números com vírgula, que é o número na forma decimal. Então, a vírgula faz o quê? Mais uma vez, lá nas aulas que a gente trabalhou no passado, das 13 lives, tem bastante material teórico sobre isso, né? Ó, essa vírgula aqui, ó, ela separa o que está aqui na frente, aqui, ó, é a parte inteira do número. E o que está atrás aqui é a parte decimal, ou seja, a parte que não é inteira no número. Né? Então, começamos por aí. Parte inteira e parte não inteira. Tudo bem? E aí, eu também gosto de deixar claro que é isso daqui, ó. O quadro valor de lugar. O quadro, ponto, valor de lugar. Isso aqui é muito importante. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho esse número aqui, ó. Como é que eu coloco ele, ó? É 0,438? É assim que eu leio? Pode ser. Mas, se me permitirem a sugestão, sempre leiam já de acordo com a posição do número. Então, eu vou botar aqui, ó. Porque esse 4 é décimo, esse 3 é centésimo e esse 8 é milésimo. Então, vamos lá. Lê comigo. 438 milésimos. E aí você sempre mostra no quadro o valor de lugar, ó, né? Isso é bem importante. Vou pegar outro aqui agora, ó. 1,057, a gente lê assim, né, também. 1,057, se me permitirem, 1 inteiro e 57 o quê? Milésimos, ó. Tá vendo? Esse aqui agora, ó. Esse cara aqui, ó, vou pegar, ó. 1 inteiro, porque antes da vírgula a parte inteira, né? 1 inteiro e 9 décimos, ó. Então, por isso, o nosso sistema ele é posicional, certo? Então, para a gente poder fazer com que o estudante entenda bem isso, é importante usar esses quadros aqui, gente, ó. Quadro, valor de lugar, tá bom? Sugestão, certo? Né? E aí vai, tá? Esse material também está para vocês, beleza? Porque aí a gente fica fácil de fazer a leitura dos números, tá? Não fica mais complicado, beleza? Bom, isso aqui vai para vocês. Eu estou deixando esse material aqui para vocês, tá? Isso aqui é um jogo que eu gosto bastante na plataforma Tífica, ó. 364 milésimos, ó. E quero mostrar o porquê, ó. Vou vir aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar um slide em branco aqui. Ó. Eu vou fazer com vocês aqui, tá? Vamos lá. 364 milésimos, né? Ó. Esse 3 aqui, ó. Esse cara aqui, ó, ele está em que posição? Décimos, né? Então, ele está nos décimos. Esse 6, ele está em que posição? Nos centésimos. E esse 4 aqui, no milésimo. Tá? Como é que eu posso mostrar isso? Por esse quadro aqui, ó. Então, aqui, ó. Isso é importante, já. 3 é o décimo, o 6 é o centésimo e o 4 é milésimo. Por favor, uma dica, tá? Uma sugestão. Usem o quadro, o valor de lugar para trabalhar isso daqui. Tá? Porque senão fica complexo para os estudantes. E aí, vou abusar, né, da minha sugestão aqui, eu gosto sempre disso daqui, ó, e o jogo, olha só que legal, olha só, eu gosto muito dessa parte do jogo, ó. O que ele faz, ó? Ele tenta mostrar a parte decimal, olha só, deixa eu clicar aqui, o jogo também eu já deixei de sugestão, tá, Silvio? Tudo aqui que tá, né, esse material vai para vocês depois, né? Ó, vamos ver se eu vou conseguir me explicitar de forma bem... Ó, 589 aqui, né? O 5 ele está onde? Ele está no décimo, ó.
E aí, olha só que bacana. O 5 aqui, ó, que é 5 décimos, ó. O 8 está onde? Ó? Ele está no centésimos, então ele tem que estar em cima do 100, ó. Né? E o 9 está onde? Ele está no milésimo, por isso que ele tem que estar em cima do 1000. Né? Então, 589 milésimos é a mesma coisa que escrever isso aqui. Aí foi, vai para o próximo. Aqui está o quê? 41 o quê? Milésimos. Olha o primeiro zero depois da vírgula aqui, ó. É zero. Mas em que posição é esse aqui? É o décimo. Então, zero aqui. Aqui, esse 4 tá na posição do centésimo, por isso está em cima do 100. E esse 1 está na posição do milésimo, por isso está em cima do 1000. Ó, e aí vai, né? Ó, e assim vai. Aqui, o 1 na posição do décimo, porque está em cima do 10 aqui, e o 4 do centésimo. E assim vai, tá bom? Então, mais um. Isso é importante porque sempre que vocês fizerem isso, por favor, mostrem aqui, ó. Mostrem aqui, ó. No quadro o valor do lugar. Tá, gente? Porque senão é muito confuso para o estudante, tá? Até para nós, né? Se a gente não tiver bastante domínio disso, fica complicado, né? Beleza? Então tá, fica esse. E aí, eu já vou aproveitar para falar sobre a questão de que a gente consegue mostrar isso também na reta, né, Silvia? Tudo isso na reta numérica, né? Então, aqui tem um jogo da plataforma, até ele está na minha lista de favoritos, eu vou clicar. Como é que eu faço mesmo? Né? Ó, vou dar mais um spoiler aqui, ó. Vai aqui na tua turminha, vai em... Vou fazer todo o processo de novo, tá? Vai em atividades, encontrar atividades, deixa quarto, quinto ano aqui, né? E coloca assim, ó, reta, vamos ver se vai dar certo. Ó. Reta, vamos ver se vai buscar. Ó, olha só que bacana. Tá vendo? Ah, é muito prático, né? Vai ali, bota. Ah, eu tô trabalhando reta com os meus alunos. Bota lá, reta. Né? Ó, já encontrei aqui sobre as retas, ó. Então, é uma outra forma de buscar rápido o jogo, né? Aí, beleza. Vamos jogar esse aqui rapidinho? Eu acho que esse vai ser o último, tá, Silvio? O número com... a grana eu vou deixar para o sistema monetário, eu vou deixar para a live 2 aí, né? Vamos fazer um caixa aí, tá bom? Aí a gente volta a falar, certo? Prefiro assim, né? Acho que bem detalhado, mostrar para a gente, né? Ser uma coisa que todo mundo consiga entender, né? Olha só, isso aqui, ó, isso aqui não é tão fácil, tá? Se não mostrar no quadro o valor do lugar. Por exemplo, aquele quadro que eu mostrei antes ali, né? Então, vamos lá. Essa etiqueta eu boto onde? Ó? Aqui é 2 décimos, né? Aqui tem o 2 décimos e os 2 centésimos. Então, eu botaria onde? Aqui seria o 0,21 e aqui é o 0,22, ó. Certo? Sugiro mostrar para o estudante que daria para eu colocar um zero aqui atrás, ó. Tá? 0,20, ou seja, 20 centésimos, 21 centésimos, 22 centésimos. Como é que tu faz isso? Como é que tu faz isso? Vem aqui, ó. Olha. Ó. Nesse material aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Ó. Posso mostrar, ó. Tem isso aqui, ó. Lá eu tenho 20 centésimos, aí eu tenho a etiqueta 21 centésimos, aí eu tenho a etiqueta 22 centésimos, ó. Aí depois eu posso ter a etiqueta 23 centésimos, assim vai, tá vendo, gente? Mas mostra no quadro o valor do lugar, tá? Não fica só lá no jogo, tem que mostrar, porque senão o aluno olha, mas eu joguei, eu tentei, mas o que eu fiz? Isso é importante, entende? Senão, vocês me entendem, né? O jogo por si só, né? E nós que somos os professores, nós temos que ter esse olhar aí, ó. Isso aqui é recompor. Se o estudante não sabe a posição dos números, como é que tu quer que ele vai colocar na reta, gente? Se ele não sabe o que é o décimo, o que é o centésimo, o que é o milésimo. Ah, ele foi no chute, mas, pô, né? Não é isso que a gente quer, né? A gente quer que ele compreenda o que ele está fazendo. E isso é processo, isso é inspirar, isso é saber que primeiro ele tem que saber as posições. Ele tem que saber leitura para fazer isso, ele tem que saber ler os números, senão ele não vai, né? Então, assim, que bom, né, cara? Por isso que nós somos fera, né? Os professores, olha, são fera, né? Porque a gente tem que fazer, a gente que tem esse conhecimento, né? Nós que temos isso, né? Deixa eu botar aqui no jogo. Bacana, isso é o pedagógico, né? O que nós
nos qualifica, né? Isso é muito bacana. Esse, ó, aqui, ó, e aí, então, se aqui é 20 centésimos, aqui vai ser o quê? 19 centésimos, 18 centésimos, né? Não é isso? 17 centésimos, 16 centésimos, né? 10 centésimos, 9 centésimos, e aí vai. Certo? Ó, então, né? É isso, né? Deixa eu ver aqui se eu paro por aqui. É isso, eu vou parar por aqui, Silvia. Na próxima live eu continuo falando do dinheiro, certo? Só para fechar, né? Acho que eu tenho mais 3 minutos aí. Só para fechar, ó, eu comecei a falar, Silvia, aqui, né? Do 22, aqui está como 21, mas é o 22 aqui, que é as diferentes representações, fração, desenho, porcentagem, número com vírgula e reta, né? Mas olha o que eu trabalho aqui. Eu trabalho as diversas formas, eu trabalho a forma, o D24, o D26. Vocês estão vendo que eu estou trabalhando outras habilidades aqui também, outros descritores? Eu estou fazendo tudo isso, gente. Tudo isso porque tudo está em o quê? Tudo está conectado, tudo está em espiral, tudo tá vinculado, entende? Isso daí, gente. Muito obrigado. Espero que tenha agregado. Deixa eu só ver aqui onde que eu paro de apresentar. É isso, né? Isso. Acho que, Silvia, só temos ainda 2 minutinhos aí, mas acredito que já deu para, né, mostrar do papel da recomposição, né, de estar tudo conectado, de saber que tem que fazer leitura, tem que mostrar no visual, tem que mostrar no papel quadriculado, ou seja, aí tem material, né, adaptado, tem jogo, tem priorização, tem prática pedagógica alinhada com aquilo que a gente quer, enfim. Vocês viram que eu acabei abordando aquelas estratégias que eu falei de decomposição e eu fui navegando por elas, certo? É isso. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Oi, professor Cristiano. Nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui ouvindo você. Pena que o tempo realmente é curto, poderíamos ficar quase que a manhã inteira aqui, tá? Temos vários comentários, professor, e temos dúvidas, tá? Eu selecionei alguns comentários e uma dúvida. O professor comentar, já que o nosso tempo é curto. Mas antes, professor, eu só gostaria de contextualizar, que acho que foi uma falha minha no início, pessoal. As habilidades e os descritores que o professor Cristiano Tironi comentou durante essa live, né, a gente fala em descritores porque nós estamos citando e relacionando com as avaliações externas. Aqui no caso, né, os descritores, eles são um recorte de uma habilidade que é maior. Então, as habilidades que o professor Cristiano está trabalhando por meio dos escritores ali na plataforma e das outras maneiras que o professor Cristiano ensinou e vai comentar também, elas são do 4º ano, retirados da avaliação CNCA final do ano passado, e do 5º ano da prova Paraná+, tá, pessoal? Também no final de 2025. Então, professor Cristiano, acho que falta essa fala minha no início, professor, desculpe. Tranquilo. Nós tivemos vários comentários no sentido de que a fala do professor, as sugestões, a forma com que o professor trabalhou, enriquece e amplia o processo de ensino-aprendizagem. Elogiaram muito, dando parabéns para essa aula, professor, excelentes desafios. Alguém falou assim, a Ivone falou que é muito interessante, está gostando muito, com um monte de oso ali. A Carla disse assim que ela assistiu ano passado e ela disse que facilitou muito o que ela viu, né, do ano passado em relação a trabalhar com os alunos a porcentagem. Ela disse que usou uma aula dessas que o professor falou para trabalhar com os estudantes dela. Daí, parabéns, viu, Carla? Isso nos deixa muito felizes. E nós selecionamos uma dúvida, professor, que é da Rita de Cássia. Ela disse assim: posso usar a avaliação que aparece na plataforma? O professor podia comentar um pouquinho mais sobre as avaliações que aparecem na plataforma? Pode usar sim, professora. Deixa eu mostrar aqui. Posso compartilhar de volta? Pode sim. Tá, acho que é mais fácil compartilhar, que aí fica mais fácil para mostrar, né? Vamos Isso. Lá. E daí, como tem uma relação direta com o que o professor trabalhou, né, professor? Essas avaliações que o pessoal colocou aqui, Silvia, elas são avaliações já por encomendas de alguns projetos,
certo? Então, assim, mas todas elas estão vinculadas aos descritores do SAEB. Então, não vai fugir nunca, entende? Pode usar sim, né? Deixa eu até ver aqui. Só que aí tem que ver, Silvia, como cada município vai estar fazendo, sabe? Aí é uma questão mais de a dinâmica de cada, né? Mas está aberto na plataforma, tá? O que tiver para usar, vocês podem, ó, vem aqui. Então, vamos lá. Estão chegando aí, certo? Estão vendo minha tela, né? Vem aqui em avaliações. Ó, aqui tem várias avaliações, ó. Tipo, ó, essa daqui, ó. Eu vou clicar aqui nessa daqui. Aí o professor consegue. Aí tem que ver o que habilita para cada professor, tá, pessoal? Porque assim, ó, como é que eu vou explicar isso daqui? Eu tenho aqui o acesso a todos os projetos, entende? Então eu consigo ver todas as avaliações, certo? Talvez quando você clicar vai ter uma ou duas avaliações, certo? Então são avaliações já de acordo, por exemplo, aqui, ó, tem, ó, essa aqui, ó, avaliação, exame paulista, ó. Então, na verdade, isso aqui é vinculado ao estado do Paraná, entendeu? Desculpa, ao estado de São Paulo, entende? Então, assim, mas, ó, aqui tem vários. Por que aparece tudo isso aqui para mim? Porque eu tenho acesso aqui a todos os projetos. Mas vou pegar a primeira aqui, ó, tá? Vamos lá. Ó, aqui você consegue ver, ó, definir, ó, se vai para toda a turma, aí vai aparecer para toda a turma, certo? Ó, quando tu quer que comece a avaliação, professora, você pode, eu quero que comece dia 15, e eu quero que comece, vou botar aqui uma da manhã, mas não uma da manhã, certo? Começa aqui, uma da manhã, alguém fazendo isso aí é meio doido, né? 7 horas da manhã, e aí vai terminar, sei lá, dia 22, ó, vocês conseguem fazer isso, tá? Aí, vou definir a avaliação aqui, ó. É uma turma, essa aqui é uma turma teste que eu tenho, né? Ó, tá vendo aqui em cima, professora? Já apareceu aqui agendado, 15 de abril a 22, ó. E as questões, se o professor clicar aqui, ó, isso é legal, ó. Vocês conseguem ver, ó. Ó. Essa aqui é uma avaliação para o segundo aninho, pelo que eu tô vendo aqui, ó. Ela é bem tranquila, ó. Seleciona a opção que tem mais abelhas, por exemplo, ó. Aí você pode... Aqui tu só vai visualizar, né? Tu não vai responder, né? Só, ó, como o aluno vai ver, ó. Quantos lemões existem, ó. Tá vendo? Ó. É tipo como se fosse o Silvio, como é o SAB. É como é o SAB. A ideia é essa, entende? Então, sim, se tiver habilitado aí, usa, gente, tá? Tranquilo, tá bom? A ferramenta, se está disponível aí, tem que usar, tá bom? Tem mais aqui, tá? Tem algumas avaliações. Tem que ver se aparece na hora que vocês clicar. Como é que vocês vão saber? Vai lá em avaliações, aí vocês vão ver tudo que está lá, tá bom? Então, pode usar sim, Silvia, sem problemas. Ó, aqui, ó, avaliação externa do SAEB. Aqui já tem 20 questões, ó, tá vendo? Ó, essa aqui já é do 5º ano, Silvia, tá vendo? Essa aqui daria para usar, ó. Porque já isso aqui é o descritor 1, né? Como é que é a localização no plano cartesiano, ó, tá vendo? Então, e aí vai, tá bom? Então, se tiver disponível, fiquem à vontade. Aqui em cima, professores, ó, vocês conseguem colocar, ó, vou filtrar só aquela que tem, ó, eu não falei que essa aqui era do primeiro aninho? Essa aqui é do primeiro ano, ó. Eu quero uma avaliação para o 5º, ó. Só deixo o 5º, ó, selecionado aqui, ó. Tem tudo isso aqui para o 5º ano, Silvio. Olha que bacana. Então, professores, vocês têm aqui, ó, 20, 40, 60, 80, 120 questões aqui para brincar, certo? Tá bom? Então, ó, e aí vocês conseguem ver, ó, se está agendado, se não está, né? Aqui não tem nenhuma, ó, tem uma primeiro ano agendado, tá vendo? Então, vai em avaliações, professora, certo? E aqui tu consegue filtrar, ó, tá vendo? Eu só quero avaliações, eu quero avaliações do 4º ano. Tem do 4º ano? Deixa eu tirar aqui, ó. Ó, do 4º não tem nenhuma aqui, ó, mas tem do 5º disponível. Deixa eu ver. Do 5º já dá para fazer, ó, tá vendo? Agendado não, né? Deixa eu ver se tem no 4º aqui. Ó, tem. Deixa eu ver se só tem do 4º. Do 4º tem uma, ó. Quem é professor do 4º ano, ó? Tem uma aqui, ó, tá? Do 5º ano, vamos ver se tem do 5º. Do 5º já tem mais, ó. Deixa eu ver. Do 5º tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 avaliações. Acho que deu para. Acho que. Ficou mais alguma dúvida sobre essa? Eu posso. Acho que é isso, né? Acho que sim, professor, ficou bem claro, não só pedagogicamente falando, mas a maneira técnica de encontrar na plataforma, professor. Depois, aí na live 2, eu posso mostrar mais uma vez aí. Posso até pegar uma questão daquilo que eu estou trabalhando junto ali já a gente já faz um movimento aí. Pode deixar. Isso, professor, vai ser bem interessante também. Eu vou deixar até anotado aqui, tá bom?
Tá bem, professor, obrigada. Obrigado pela dúvida, tá? A professora Rita falou, né? Isso mesmo, Obrigado, professor. professora Rita, tá? E obrigado pelos comentários. A gente gosta bastante quando vocês estão aí interagindo com a gente. E principalmente, né, Silvio, quando estão usando lá na ponta. Aí a gente fica mais feliz ainda. Isso mesmo, professor. E enquanto o professor responde essa pergunta, tivemos vários outros comentários elogiando essa live, essa aula do professor, viu? Obrigado, gente. Vocês são sempre muito carinhosos, né? Como já terminou o nosso tempo, né, professor? Então, quero te agradecer mais uma vez por essa live. Os professores adoram, professor. Esteja certo que eles colocam em prática. A gente vê nos comentários os relatos de que utilizaram na aula e foi um sucesso, utilizaram na aula e sanou dúvidas que os estudantes já tinham há tempos. Então, muitíssimo obrigado por essa e pelas próximas que a gente conta com o professor, tá? Eu quero agradecer também a Alexandra, nossa consultora Matif, aqui na CIED. Ela está interagindo com vocês no chat, ela que fez a avaliação, ela monitora as avaliações, dando o feedback de como foi, da opinião de vocês nelas. Nós utilizamos as avaliações para repensar todos os processos, todas as lives, para acrescentar temas de acordo com as sugestões de vocês. Então, é de extrema importância que vocês respondam a avaliação dessa formação. O link está disponível aqui no chat. E agradecemos também a participação de todos vocês. Essa live, ela objetiva dar um subsídio, apoiar e auxiliar o trabalho de vocês, professores, junto com a plataforma Matific, especialmente vocês que têm a Matific, esse grande projeto do Estado do Paraná, estão utilizando. Então, muitíssimo obrigado pela participação. Contamos com vocês nas próximas lives, temos outras 3. Então, muito obrigada, professor, muito obrigada, Alexandra. Ótimo dia a todos vocês e obrigada pela participação. Se você puder deixar um agradecimento também ao pessoal dos municípios aí que estão, né, junto nesse projeto, é importante o trabalho de vocês lá na ponta, né, com a gente, né, Silvia, dinamizando tudo isso, os pontos focais, né, me corrija se estiver falando errado aí. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Eu sempre digo, eu tenho os meus 30 gestores aqui, né, eu coordeno uma CREA aqui, vocês é núcleo ali, né? Isso. Então, eu sempre digo para os meus gestores, né? O gestor, ele potencializa o movimento na escola, né? Então, vocês estão potencializando esse uso da plataforma, junto com os professores. Professores, usem bastante. Agradecer também a Alexandre pela parceria, obrigado por tudo sempre, né? O pessoal da Matific aí, à disposição sempre. Eu estou à disposição, né? E a gente está aí para poder ajudar e a gente fica feliz, né, Silvio? Como tu mesmo disse aí, quando o pessoal coloca lá na ponta, né? E ver um estudante aprendendo matemática, né? Nós que somos matemáticos, isso aí, educadores, é muito gratificante. Gente, gratidão por tudo, muito obrigado, bom resto de semana para nós aí, certo? E até a próxima. Obrigado, tá, Silvia? Obrigada, professor. Tchau, pessoal, até a próxima.